Bom dia. É uma alegria estar aqui novamente com vocês e estar com a minha família também. E olhem, esperava ver-vos de fato treino, porque temos 6 capítulos pela frente. Ainda por cima acompanhar uma construção, pensava que vinham preparados. Brincadeiras à parte, eu trago más e boas notícias. Más notícias por parte do pregador, porque sou dada muitas palavras. Normalmente para dizer poucas coisas digo muitas palavras. Portanto, para dizer muitas coisas, apelo aqui ao meu poder de síntese. Más notícias do pregador, mas grandes e boas notícias do Senhor. É isso que nos interessa. O Senhor salvou-nos para a glória. Não para a nossa glória, mas para a sua glória. E essas são as boas notícias. As boas notícias. Não há nada como chegar a uma casa cheia de vida. Eu sou consultor imobiliário, aliás tenho aqui colegas, o Samuel, o Graça também, e nós visitamos muitas casas, não é? Chegamos a casas que estão desocupadas há muito tempo, que estão vazias, que até podem ser muito interessantes ao nível arquitetónico, dos espaços, da luz e tudo mais, mas se estiverem vazias, se estiverem abandonadas, se estiverem sem vida, entramos num lugar que às vezes até pode ser triste, às vezes até mórbido, depende do estado do imóvel. Não há nada como chegar a uma casa que, além de estar limpa, de estar com as luzes acesas, está cheia de vida. É completamente diferente chegarmos aqui e termos esta casa tão composta como hoje está, do que virmos aqui num dia da semana e a casa estar vazia. Então há uma grande diferença entre chegar a uma casa cheia de vida, cheia de fulgor, cheia de glória, ou uma casa vazia. Queria que ficássemos com isto na nossa mente. Nós não vamos ler o texto todo, como é óbvio, não teríamos tempo, mas queria que começássemos por fazer uma primeira leitura. Vamos fazer 2 leituras neste texto. O nosso texto hoje é Êxodo 35 até ao final, até ao capítulo 40. Nós vamos fazer 2 leituras principais, uma no capítulo 35 e outra depois no capítulo 40. Queria que lêssemos uma porção das Escrituras agora e uma depois mais à frente no final. Eu não vejo relógio, não sei se isso é bom, se isso é mau. Ok, está mesmo de forma a eu não o ver. Ok, tenho 50 minutos, é isso? Ok, esperemos que chegue. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos até ao capítulo 35. Estão todos? As crianças que sabem ler também estão? As que não sabem ler estão desculpadas. As que sabem ler não estão perdoadas. Tem que abrir mesmo. Diz assim a palavra de Deus então. Então fez Moisés a juntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático e pedras sardónica e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta e os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras e as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre
que terá seus varais e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a sua coberta da porta do pátio, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo o vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. E todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, o púrpura, o carmesim, o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam as pedras sardónicas e as pedras de engaste para o efode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre e as mais engenhosas, e a do bordador em pano azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo o homem sábio do coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haveriam de fazer toda a obra do serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Oliabe, e a todo o homem sábio do coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, todo aquele a quem o seu coração movera, para que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E enviaram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um uma obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que se fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda subjava. Até aqui. Já lemos bastante. Daqui em diante, há a descrição de tudo o que é feito. Tudo o que é feito, e o verbo fazer se repete, conjugado de uma ou outra forma, consoante a versão, ou fez, ou fizeram, de versão para versão, depois iremos lá. Mas ficamos aqui. Então, Moisés junto ao povo. E é muito interessante como no versículo 2 e 3, Moisés junta ao povo para dar ordens sobre a construção do tabernáculo, dos utensílios, das vestes, tudo o que diz respeito à casa de Deus. E é muito interessante como
como Moisés, começa por falar do sábado. E parece que não tem muito a ver. Parece que está aqui um bocadinho descontextualizado. Mas é uma daquelas repetições que acontece no livro do Êxodo. Há vários discursos em que o tema difere, mas o sábado é apresentado como introdução ou como conclusão. É muito interessante o outro texto que há 15 dias vocês abordaram com o Jonatas. Fala também sobre o tabernáculo e em vez de começar com algo sobre o sábado, acaba com algo dito sobre o sábado. Está no capítulo 31, versículo 13 e 14. E aqui eu queria fazer uma nota sobre espaço e tempo, porque quer o texto que o Jonatas abordou com vocês há 15 dias, que falava sobre o espaço, quer o texto de hoje, fala-nos sobre o espaço sagrado. Aquilo que o povo lá atrás, aquilo que o povo lá atrás deveria ver e deveria pisar com os seus pés, deveria mexer com as suas mãos. O espaço físico, onde deveriam entrar para participar da adoração a Deus. Então esse espaço, é um local, é um espaço sagrado. E estes dois textos, que abordaram há 15 dias, e este, deixam isso de forma clara e categórica, em todos os seus detalhes, em toda a perfeição, em forma como tudo é construído e tudo o que é dito acerca disso. Mas esta repetição do sábado mostra-nos que não só o espaço é sagrado, como o tempo com Deus também é sagrado. Então haveria, de a cada 7 dias, ser separado um dia santo, separado, santo para o Senhor, separado para o Senhor. E esse tempo com Deus também é um tempo sagrado. Então esta repetição não é um engano, não é por acaso, não é sem propósito, é para nos lembrar que em textos tão longos em que se está a dar uma ênfase grande àquilo que é físico, àquilo que é espaço, àquilo que se vê, que se calca, que se mexe e é sagrado, não é tempo de se esquecer que o tempo de Deus e com Deus também é algo que deve ser separado e que é sagrado. Falei da repetição por causa do sábado. E se há algo que Êxodo tem constantemente são repetições. Todo o Êxodo e este texto que nós lemos também. E estas repetições nunca são por acaso e nunca são desnecessárias. Dos versículos 4 em diante que nós lemos, Moisés fala sobre, convoca o povo a ofertar e junta ao povo juntamente para isso, para o convocar, para abraçar este projeto de construção em conjunto, o povo todo unido. E dos versículos 5 ao 19 que nós lemos, há uma lista não só dos materiais necessários a ofertar, ou seja, a matéria que vai ser transformada, que vai ser trabalhada, como também há uma lista exaustiva de tudo o que vai ser feito. Nós lemos isso do versículo 5 ao versículo 19. E aqui também há repetições que eu queria explorar, algo que se repete do versículo 19 em diante também. E essas repetições dizem respeito a 2 pontos que são o essencial que eu queria reforçar nesta primeira leitura. Tem a ver com a oferta para o Senhor, oferta com um coração voluntário e disposto. Isso aparece no versículo 5 e depois vai ser repetido. Tomai do que vós tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. E por aí em diante. Uma oferta para o Senhor, isso é repetido, com um coração voluntário. E depois o versículo 10 fala-nos de sabedoria para fazer o que o Senhor tem mandado. O versículo 10 diz: e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. Dar de coração, podemos resumir desta maneira, aquilo que é repetido nesta primeira leitura. Dar de coração, dar com um coração voluntário e fazer com sabedoria dada por Deus. Fazer com sabedoria, com capacitação vinda do alto. E nós vemos que ambas, quer o dar, quer o fazer, é algo que vem do Senhor, aquele que move corações e capacita. Corações generosos, mãos hábeis. Só isto dava uma pregação, só isto dava um tema e eu ia demorar 1 hora na mesma. Então, corações generosos, mãos hábeis, provenientes
de Deus. Esta é a ênfase, este é o propósito destas repetições. Deixar claro, fixar a mensagem de que o povo é chamado a dar de coração voluntário. E dá de coração voluntário. E o povo é chamado a participar fazendo. E essa capacitação para o fazer vem do alto. Não é criatividade humana apenas, mas é dado esse talento, essa capacidade, essa arte dada por Deus. Essas repetições nós podemos assinalá-las. Sobre dar, nós vemos que são chamados todos a dar, homens, mulheres e príncipes. Isto resume todo o povo, porque fala de homens, fala de mulheres e fala daqueles que têm autoridade. Então, todo o povo com autoridade ou não, com mais posses ou não. Claro que os príncipes tinham outra aparecem aqui a dar pedras preciosas e outros bens, mas nós temos aqui um resumo que nos aponta para todo o povo, homens, mulheres, príncipes. Todo o povo é chamado a dar aquilo que tem. E sobre o dar, nós temos no capítulo 35 várias repetições que nos apontam para isto. Dar de coração. Um coração generoso. Olhem o versículo 21. Têm que caminhar comigo agora. É preciso fato de treino, ou pelo menos agilidade nas mãos. Veio todo homem, verso 21, 35. Veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda de congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. O versículo 22 continua e diz: e assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes e todo o vaso de ouro. O versículo 29 também diz: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu para trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés. Então nós temos aqui uma repetição de quê? De um espírito voluntário, de um coração movido, de um coração generoso, generoso. E olhem que isto chega ao ponto, por isso eu levei a leitura até mais tarde, até ao capítulo 36, isto chega ao ponto do povo trazer tantas coisas que é preciso mandar parar. No capítulo 36, no versículo 5, diz que aqueles que estavam, os sábios que estavam encarregues da obra, chegaram a Moisés e disseram: o povo traz muito. Versículo 5, 36, 5. O povo traz muito mais do que é preciso para a obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés mandou que se fizesse passar voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma. Oferta alçada para o santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. O povo estava a trazer tantas coisas que teve que passar mensagem pelo arraial a dizer: basta, proibidos de ofertar. E não é que era pouco que era preciso. A casa era pequena, porque às vezes olhamos para o tabernáculo como se fosse uma coisa, bem, visto de fora não é algo que não tem a majestade do templo. Visto de fora pode parecer algo modesto. Nós podemos olhar para o tabernáculo como algo assim sem valor, mas não estamos a falar de algo sem valor, estamos a falar de uma grande obra. A descrição por si só e o entrar lá dentro seria esplendoroso. E o que estava envolvido era toneladas de materiais. Nós não vamos ler em detalhe, mas no capítulo 38, versículo 24, sobre o ouro diz o seguinte: sobre o ouro diz: todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos. 29 talentos e 730 ciclos. Isto é difícil hoje aferir quanto é que isto dá. Mas uma coisa é certa, dá mais de 1 tonelada de ouro. Os peritos vão entre 1 tonelada, 1000 a 1200 quilos de ouro. Eu ontem fui ver a cotação do ouro. À noite. Fui ver a cotação do ouro. Como é que está o ouro? Quanto é que vale? Uma grama vale 54,84€. Portanto, se for 1 tonelada de ouro, esqueçam a prata, que isto é como nos dias de Salomão. A prata era a pedra da calçada, nem se conta. Eram 4.000 e tal quilos. 4 toneladas de prata, mas vale muito menos. Vale 70 e tal cêntimos a grama. O ouro vale 54,84€ a grama. Sabem quanto é que isto dá se for 1 tonelada? Vamos esquecer os 200 quilos. 1 tonelada. Sabem quanto dinheiro é que isto dá? 55 milhões de euros. Em ouro.
em ouro. Mais de 1 tonelada de ouro. Voltando à generosidade e ao coração movido para dar. Não era pouco que estava a ser necessário. Não era pouco que era preciso para esta obra. A generosidade é que era demais. Certamente movido por Deus também. É que era demais. A generosidade era grande. Então, queria que ficássemos com isto. O povo é chamado a contribuir. O povo é chamado a construir. Não é Moisés que constrói. Não é só estes 2 homens, Bezalel e Aholiab, que devemos decorar para ganhar concursos bíblicos. Não são só estes homens que fazem. Estes homens ensinam muitos outros. E todo o povo é chamado a dar ou a fazer. Que é o segundo verbo e o segundo ponto a repetir aqui nesta primeira leitura. Mas ainda sobre dar. Imaginem, queria aplicar já para nós. Imaginem que vocês vão mudar de instalações. Bem, acredito que hoje ainda vos faltem aqui várias pessoas. E acredito que... espero que Deus... se mova de tal forma no vosso meio, vos abençoe de tal forma que seja preciso mudar de instalações, que seja preciso um templo maior, que seja preciso uma casa maior. Imaginem o que é. Isto é muito interessante, eu estava-me a lembrar de Pardelhó. Vocês terão a vossa história, nós temos a nossa. Os meus avós venderam as alianças para construir o templo que temos em Pardelhó. As pessoas foram chamadas a contribuir. Vamos apelar ao futuro e não ao passado. Imaginem que era preciso mudar de instalações aqui. Imaginem o que é o povo de Deus no Silveira envolver-se de tal maneira que é preciso dizer: olha, já não é preciso mais. Receberem assim os telefonemas do tesoureiro, do homem das contas: olha, não é preciso mais, já tem dinheiro que chega, já tem dinheiro a mais, não há mais ofertas. Ou podemos falar de um caso ainda mais presente, podemos falar do Palhal. O Palhal está a mudar de instalações. Imaginem agora o que é passarem informações sobre o Palhal. Precisa de fundos, não é ouro, mas em euros, para a mudança, para a construção do seu tabernáculo. Imaginem o que é haver um envolvimento tal do povo de Deus que é preciso passar mensagem e dizer: chega, já temos dinheiro a mais, ainda começamos a gastá-lo mal. Segunda palavra que quero enfatizar e que aparece aqui repetida, tem a ver com o fazer e tem a ver com a sabedoria dada por Deus. Isso fica claro na repetição, por isso é que aparece a repetição, fica clara essa mensagem. É Deus que está a capacitar estes homens. Nós já lemos o versículo 10, vamos reler o versículo 31 também. O versículo 31 diz: o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Versículo 32 continua a dar os detalhes, e o versículo 34 vai mais longe: também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiab, filho de Aizam, não vou dizer este nome bem, Aizamac, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre e a mais engenhosa. Ou seja, é Deus que está a capacitar. Isso é repetido também ainda no capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiab e a todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário. E o versículo 2 vai enfatizar e repetir novamente o mesmo: porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiab e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. É repetido e repetido e repetido que é Deus, o Deus Criador, o Deus Criativo, é o Deus Criador, é o Deus que tem criatividade, que está a dar sabedoria, que está a dar engenho, que está a dar inteligência para que esta obra seja feita. Aqui podemos fazer um parênteses sobre a arte. Deus também inspira a arte. Deus também inspira aquilo que é feito com as mãos. Deus também, e aqui é um caso especial e extraordinário, porque é a sua casa. É a casa de encontro entre Deus e o seu povo. Em resumo, nós temos esta repetição para nos deixar claro que é uma construção de todos, para nos deixar claro que há um coração voluntário do povo e que há sabedoria vinda do alto, para que aquela obra
acontecesse. Todo o povo envolvido, dando ou trabalhando. Todo o povo envolvido, dando ou trabalhando. Isto certamente vem de Deus. Aquele que dá sabedoria é aquele que move os corações. E aqui eu queria, para depois não voltar atrás, eu queria que nós fizéssemos algumas perguntas a nós mesmos já. Eu queria que nós perguntássemos como é que estão as nossas mãos e o nosso coração. Nós somos chamados também a edificar uma casa. Uma casa, como povo de Deus, uma casa espiritual. Nós somos chamados a edificar. Edificar com o coração voluntário, sem ser por obrigação. O povo não foi obrigado. O povo deu voluntariamente. Como é que estão as tuas mãos? Como é que está o teu coração? Nós somos hoje chamados a participar desta construção. Desta casa espiritual que é a igreja. Deste templo, deste novo templo. Nós somos chamados a participar de duas formas. Ou dando ou fazendo. Ou dando ou fazendo. Ou dando ou fazendo. Ora dando, ora fazendo. Ora fazendo, ora dando. Nós somos rápidos a dar tempo, energia, dinheiro, noutras coisas. Naquilo que ocupa o nosso coração. Muitas vezes até em autênticos ídolos. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Então devemos ter cuidado para não cairmos nos mesmos riscos de darmos à idolatria, como aconteceu no passado, logo no episódio atrás que está relatado neste texto, que vocês viram a semana passada. Mas também somos lembrados que há esperança. Somos lembrados que, apesar do nosso pecado, da nossa tendência de dar e fazer, investir onde não devemos, Deus ainda assim não abandona e continua a querer habitar connosco e a querer fazer-nos participantes da sua glória. Ele chama-nos para participar. Ele chama-nos para dar e para fazer. Deus chama ao que dá com alegria. Deus chama-nos a fazer e a dar com o espírito voluntário. Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer que Deus chama ao que dá com alegria. Ao que dá com alegria. E por último dizer que Deus é que move corações. Portanto, toda a adoração verdadeira, ela começa no coração de Deus. Toda a adoração verdadeira, ela começa na mente de Deus. Então não falo de obras, quando digo que é preciso fazer, quando digo que é preciso dar. Falamos sempre de um coração voluntário. Não falamos de obrigação. Não estamos a falar de obras de salvação. Aliás, nisso o Êxodo é muito claro, não só nas suas repetições, como também na ordem das coisas. Primeiro Deus salva, depois Deus dá mandamentos. Deus não dá mandamentos à espera que as pessoas consigam cumprir para depois ser salvos. Deus salva pecadores que não conseguem cumprir, mas salva-os para a fidelidade, para os santificar, porque o seu futuro é glória. Nada menos do que isso. Ele chamou-nos, Ele predestinou-nos, Ele chamou-nos, Ele justificou-nos e Ele há de nos glorificar. O nosso futuro não é nada mais, nada menos do que isto. E vamos avançar justamente para aí. Do capítulo 36, do versículo 8 em diante, não vamos ler, mas coloquem só os vossos olhos. Daqui em diante nós temos 5 capítulos, 35 ao 39, praticamente inteiros, que são uma repetição, aparentemente parece desnecessária. A repetição parece desnecessária daquilo que está no capítulo 25 e a 31, o texto que já referimos há pouco, que abordaram há 15 dias, que fala sobre o tabernáculo. Mas o objetivo não é amassar o leitor. A repetição está aqui e não é por acaso. O objetivo não é maçar o leitor. Há um propósito nesta repetição. São duas visões diferentes. Nós olhamos daqui para a frente e vamos ver constantemente o verbo fez. É a descrição de tudo o que é feito. Então são duas visões diferentes. São duas perspectivas diferentes. É a forma de envolver completamente o leitor no propósito da casa, na funcionalidade da casa, no ato de adoração dentro da casa e também envolver na construção. Fazer parte, envolver também na construção da casa. Numa primeira temos uma visão com foco na adoração. Já viram isso? Portanto, a ordem é diferente da ordem disposta aqui. Na segunda, hoje, temos uma visão com um detalhe diferente, porque o foco é na construção. O detalhe está naquilo que está a ser feito. Então nós temos aqui duas visões diferentes. Há 15 dias vocês viram Deus a falar com Moisés. Então o verbo aparece farás.
Agora, nós vemos Moisés a falar com o povo, e depois eles, liderados por Bezalel e Aholiabe, eles fazem. Então o verbo que aparece aí, aparece conjugado, fez, ou fizeram, depende de tradução para tradução, e vocês podem, em casa, contar. São dezenas de vezes que aparece o verbo fazer, do capítulo 36 até ao capítulo 39. Podem procurar aí, olhar pelo menos com os vossos olhos, no versículo 8 encontram logo, no final do versículo outra vez, depois no 11, 12 duas vezes, 13, podem passar os olhos e ver que o detalhe está na construção. Eu queria comparar as duas visões, aquilo que está num texto com o outro, desta forma. É como se, sabem aqueles óculos de realidade virtual? Agora, as imobiliárias usam, os consultores que têm muita capacidade económica e as imobiliárias mais evoluídas tecnologicamente. Imaginem uma casa em construção, colocam os óculos, já viram isso até nas publicidades, já em um banco qualquer faz uma publicidade assim. Colocam os óculos à frente do cliente e o cliente, a casa ainda não está construída, mas o cliente consegue ver a casa. E consegue ver a casa e consegue caminhar pela casa. Através da realidade virtual, consegue imaginar-se dentro da casa e caminhar, encostar-se ao lado da cozinha, simular que se senta na sala, consegue ver isso acontecer. É como se Moisés tivesse uns óculos 3D e tivesse a ver a casa e o propósito da casa já montada. Não uma casa com cozinha e com sala, mas uma casa de adoração, em que as coisas têm um propósito. Vocês viram isso com todo o detalhe. As coisas têm um propósito. E a ordem não parece a mais lógica, mas a ordem tem um propósito de mostrar um caminho até Deus, o caminho da adoração. Também é assim quando nós trazemos alguém à nossa casa, não mostramos com uma ordem muito lógica, muitas vezes, se for uma pessoa que seja da casa. Já a segunda vista é uma vista diferente. A segunda vista já não é realidade virtual de perspectivar o futuro. A segunda vista que está nestes capítulos é uma vista na obra. É falar com os engenheiros, falar com os construtores, ter o mapa de obra, ter a lista de encomendas, ter contacto com os fornecedores. É agora acompanhar a realidade, o dia-a-dia, o que está a ser feito. Acompanhar a obra. Então numa há um foco na adoração e noutra há um foco na construção. Até que fica pronto. Nós vamos avançar, não temos de maneira nenhuma tempo para tudo. Até que fica pronto. Diz-nos o versículo 39, peço que corram para lá. Capítulo 39, versículo 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Os versículos seguintes dizem-nos que o povo entregou o tabernáculo com tudo o que era suposto, todos os móveis, todas as partes, todos os utensílios, as vestes, entregou tudo a Moisés. E o último versículo do capítulo termina com Moisés a abençoar o povo. Moisés os abençoou. Nós chegamos ao último capítulo. Chegamos ao clímax, por assim dizer. E do versículo 1 ao 15, nós não vamos ler, Deus fala a Moisés sobre o dia em que se deveria levantar o tabernáculo. Sobre o dia em que se deveria consagrar, como é que isso ia acontecer, como é que as coisas iam ser separadas, santificadas, consagradas. E nós vamos ler agora, a partir do versículo 17 até ao final. Aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Que Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca e meteu os varais à arca e pôs o propiciatório sobre a arca em cima
e levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da coberta e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e os seus filhos lavaram nela as suas mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a sua obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando depois a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O tabernáculo é levantado um ano exato após a saída do Egito. E temos repetidamente nestes versos que lemos, na primeira parte desta última leitura, temos repetidas 7 vezes uma expressão que vocês notaram certamente: como o Senhor ordenara a Moisés. Como o Senhor ordenara a Moisés. Como o Senhor ordenara a Moisés. Eu disse 3 vezes agora, mas foram 7 vezes. 19, 21, 23, 25, 27, 29 e versículo 32. Fica clara, isto não é, podia estar só no fim. Fizeram tudo como o Senhor ordenara a Moisés. Não, está repetido tantas vezes, 7 vezes. O número também não é por acaso. Está repetido para deixar de forma clara e inequívoca que houve uma total obediência, uma total sujeição à ordem do Senhor. Houve um detalhe total, ao ponto de ser enfatizado e repetido até não ficar mais esquecido. Foi tudo feito como o Senhor ordenara a Moisés. E Moisés completou a sua obra, diz-nos o versículo 33. Voltaremos a esta expressão aqui, porque ela ainda será importante para nós. Depois da obra completa, da forma que agrada ao Senhor, depois de tudo consagrado, da forma que Deus ordenou e da forma que lhe agrada, nós temos como resultado disso o Senhor a descer. O Senhor desce, a sua presença desce, a sua glória enche completamente o tabernáculo. Este é o clímax do texto, não só deste texto, mas de todo o Êxodo. O povo é tirado do Egito para nada menos do que habitar com Deus, para estar com Deus, para Deus habitar com o seu povo. Deus habita com o seu povo. Nós fomos salvos para habitar com Deus e para participar da sua glória. O povo não foi tirado do Egito para menos do que isto. O povo foi tirado do Egito para caminhar com Deus, para habitar com Deus e para usufruir e para experimentar, para presenciar da sua glória. Nós temos tabernáculo no meio do povo. Nós temos Deus no centro do seu povo. Nós temos Deus no seu lugar de honra, no seu lugar de domínio, no seu lugar de glória, no seu lugar de dignidade. Ele está no meio e Ele orienta o caminho do povo. Ele está no meio do seu povo, a sua casa está aberta para o seu povo se encontrar com Ele. E Ele orienta o povo que o adora da maneira que o agrada, é o povo que Ele orienta, é o povo que Ele guia. Nós lemos no versículo
36 e 37, que agora a nuvem não assusta mais, como assustava naquele primeiro episódio que apareceu sobre o monte e fez o povo todo estremecer e não querer subir e ficar cheio de medo. Agora temos uma nuvem que é a presença gloriosa e abençoadora de Deus. Uma nuvem que guia. Se a nuvem está sobre o tabernáculo, não se sai dali. É ali que se está e é ali que se está porque se está com Deus. Onde Deus está presente é ali que ficamos. Se a nuvem se levanta, seguimos jornada. Então nós vamos para onde Deus vai. Deus no meio do seu povo, dando a sua presença ao seu povo, dando a sua comunhão, dando o usufruir da sua glória e guiando completamente o seu povo. É muito interessante, e aqui nós temos, eu tenho que ser rápido, mas nós temos que assinalar a importância do que está aqui. Não só para fazer a ponte, que é o mais importante para Jesus, mas também para olhar ainda primeiro um bocadinho atrás. O tabernáculo está pronto, está levantado e está cheio da presença de Deus, está cheio da presença do Senhor. Isto é um sinal de agrado à obra que foi feita. E lá atrás, no Gênesis, em Gênesis 3, como eu apontar para um futuro ainda maior. Então, este dia é um dia muito importante. Este texto é um texto maravilhosíssimo. E aquilo que acontece aqui é tanto o recuperar daquilo que o homem perdeu no passado, como é o apontar para algo que ainda iria acontecer no futuro. Algo maior. Algo que nem a lei nem este tabernáculo conseguem alcançar na perfeição. A lei promete aquilo que depois Jesus cumpre. A lei é o caminho, não é o cumprimento definitivo. Então eu queria que olhássemos primeiro ao passado e queria que olhássemos ao jardim, porque em Gênesis 1 também havia um espaço perfeitamente preparado para adorar. Preparado por Deus, não com participação humana, só preparado por Deus. E o homem nem sequer precisava de um mediador. O homem não precisava de ninguém para estar na presença de Deus, para participar da presença de Deus. Não precisava de nenhum mediador. Estava cara a cara, face a face com Deus. Mas o homem pecou. O homem não quis dar tudo a Deus. Não quis dar toda a glória a Deus. O homem quis algo para si. O homem quis algo para si. É o fluxo contrário do que acontece no texto de hoje. O homem quis algo para si, algo que não lhe pertencia. Uma glória que não era a sua. Queria ser ele a orientar o seu caminho. Queria ser ele a tomar as suas decisões. E perdeu tudo. Perdeu tudo quando tinha tudo. Perdeu tudo quando tinha tudo. Perdeu a presença de Deus. E aí perdeu tudo. Perdeu acesso a Deus. E aí perdeu tudo. O homem é expulso do jardim e é expulso do espaço de adoração a Deus, do espaço da presença de Deus. É expulso da casa de Deus. É expulso de um tabernáculo perfeito, de um paraíso onde estava com Deus. Mas agora, com o tabernáculo erguido, com a presença de Deus a encher todo o espaço, Deus está de novo no meio do seu povo. E ainda que não diretamente, é possível, através de um mediador, de um sumo sacerdote, é possível passar outra vez além dos querubins. É possível passar uma vez por ano além do véu. É possível estar realmente, através de um mediador, na presença de Deus. É possível passar além dos querubins. E é por isso que este tabernáculo aponta para uma recuperação do passado, algo que havia sido perdido, agora é recuperado, é reconquistado a presença de Deus, a glória de Deus, o povo com Deus. Mas é também por isso, porque ainda existe um mediador, que este tabernáculo também aponta para o futuro. Aponta para o futuro, para um mediador melhor que Moisés, para um mediador e um tabernáculo melhor que Moisés, que é Jesus. E nós temos aqui dois futuros. Este texto aponta para dois futuros. Aponta para um futuro que já é passado para nós, aponta para um futuro que é a chegada de Jesus, que já é passado para nós, mas era futuro para o povo de Deus naquele tempo, e aponta para um futuro que também é futuro para nós. Aponta para dois futuros. O futuro em que haveria de vir Jesus, e veio, e o futuro em que há de vir Jesus, e virá.
Se olharmos para o versículo 23, diz: assim Moisés acabou toda a sua obra. E é através desta frase que eu queria apontar para um mediador maior e melhor. Maior e melhor. Jesus, que gritou: está consumado. No texto vemos que Moisés fez tudo como Deus lhe ordenou. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Há um mediador melhor e perfeito neste texto. Não é Moisés. Não é Moisés. Este texto aponta e promete um mediador melhor. Ele é aquele para quem o tabernáculo apontava. Sim, o tabernáculo já era bom demais para o povo. Era a recuperação de algo perdido. Mas muito mais do que isso, era a garantia de que a redenção ia ser final. Era a garantia de que chegaria uma redenção completa e final. E Manuel, leu o Graça no início, em Mateus. Emmanuel, Deus conosco. Deus verdadeiramente a habitar com o seu povo. Deus verdadeiramente na terra com o seu povo. Era para este futuro, que para nós já é passado, no qual nós nos baseamos. Era para aqui que este tabernáculo também apontava. E eu queria muito rapidamente que fossem a João. Eu sei que já lá foram, mas vamos lá outra vez. É importante demais. Só saltar algo, só apontar alguns versículos. João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, Jesus, se fez carne, tabernaculou entre nós. Veio habitar connosco. E o versículo 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Deus nunca foi visto por ninguém. Nem no tabernáculo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Jesus já veio. E é por Ele que nós podemos ter acesso a Deus. Ter acesso à casa de Deus. Ser casa de Deus. Ser casa de Deus. Ser templo de Deus. Ser templo do Espírito Santo. Falta-nos tempo para ir a Hebreus. Falta-nos tempo para ir a tantos textos, a Efésios. Mas eu quero frisar que Jesus é a luz que brilha mais do que o castiçal no templo. Jesus é o propiciatório verdadeiro. Aquele que não cobre pecado, não tapa durante um ano pecado, mas aquele que de uma vez por todas, pelo sacrifício de si mesmo, nos torna propícios a Deus. Torna Deus propício a nós. Torna Deus favorável a nós. Nós somos amados, somos agradáveis a Deus no amado. No amado. Jesus, Ele é o verdadeiro propiciatório que pelo sacrifício de si mesmo levou os nossos pecados, pagou a nossa culpa, nos reconciliou com Deus e rasgou aquele véu de alto a baixo. Quando esse véu se rasgou de alto a baixo, acabando definitivamente com a separação imposta pelos querubins. Deixou de haver separação, deixou de haver querubins, quer afastar do jardim, quer afastar do Santo dos Santos. Jesus, Ele é o verdadeiro propiciatório. Jesus, no tabernáculo, tudo aponta para Jesus. Jesus é o final de tudo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. É um caminho para casa, mas que nos mostra a verdadeira casa, que encontramos e só encontramos em Jesus. Jesus fez de nós amigos de Deus. Jesus fez de nós povo de Deus. Jesus fez de nós morada de Deus. É isso que nós somos, templo. Hoje não há tabernáculo, hoje nem sequer há templo em Jerusalém. Hoje nem sequer há templo em Jerusalém, mas somos nós. O véu rasgou. O véu que estava no templo, que havia estado no tabernáculo, rasgou de alto a baixo. E agora somos nós
a morada de Deus. Ele habita connosco. Ele habita em nós. Ele habita em nós pelo Espírito Santo. Somos nós o tabernáculo. Somos nós a igreja, a casa espiritual de Deus. Nós fomos salvos, como o povo de Deus no passado, para habitar com Deus. E Deus habita connosco. E nós reunimos-nos nessa esperança, na expectativa de estarmos com Deus, sabendo que Ele está em nós. Nós somos salvos para a glória. Não a nossa glória, não os nossos méritos, mas uma glória que é partilhada, uma glória que é de Deus e que é partilhada connosco. Já usufruímos dela, numa parte pequena. Só temos parte ainda. É bom demais, mas é uma pequena parte comparada com a glória maior que ainda há de ser revelada. Há mais para nós. Há mais para nós. 21. Gostava de ler o capítulo todo, mas acho que não vamos fazer isso. Vamos ler alguns versos. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 9, final do versículo 9. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. 10. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Vamos saltar. Versículo 22. E nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É para aqui que também aponta este tabernáculo, para um futuro que ainda é futuro para nós. E nós devemos clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, que o teu reino venha definitivamente, plenamente, completamente, que a tua glória encha toda a terra, como as águas cobrem o mar. Ali não haverá sol, porque Cristo é a luz. Não haverá templo, porque Deus está no meio do seu povo definitivamente. Nós seremos a sua habitação para todo o sempre. Não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá angústia, porque não somos tão fiéis como devíamos, tão santos como devíamos, porque já o amaremos perfeitamente, completamente. Aqueles que foram justificados serão glorificados e andarão de branco para todo o sempre, na presença do Senhor e do Cordeiro. Ali não haverá dor alguma, choro algum, mas tudo o que é passado, tudo o que ainda nos atormenta, será deixado de uma vez por todas. Ali as portas estarão sempre abertas, não se abrirão só às vezes, mas estarão abertas todo o dia, todo o ano e para sempre. Ali estaremos nós, porque fomos salvos para esta glória. Fomos salvos para esta glória. Não existes para menos do que isto. Não fostes criado para menos do que isto. Não fomos salvos pelo sangue de Jesus para menos do que isto. Para menos do que isto. Nós fomos salvos para participar da sua glória. Da sua glória. Que o nosso ajuntamento, no tempo e no espaço, que o nosso ajuntamento aqui, que o vosso ajuntamento aqui semana após semana, seja sempre um tempo de adoração que glorifica a Deus. Que seja como o Senhor ordena,
que seja como o Senhor se agrada e como o Senhor abençoa. E que seja um tempo em que vocês se alegrem sempre, enquanto igreja, naquilo que o Senhor já fez e naquilo que o Senhor fará por causa daquilo que Ele fez na cruz. Que a vossa alegria esteja sempre no Senhor e que a vossa esperança esteja naquele grande e glorioso dia em que experimentaremos não de parte da glória, mas de toda a glória do seu reino de amor eterno, do seu reino de luz que nunca se apaga. Que todos estejam neste reino. Que todos estejam neste reino. No tabernáculo, o sumo sacerdote só representava aqueles que levavam ao peito. Só representava o povo de Deus. Jesus, em João 17, ora ao Pai, a dizer que não ora por todos, ora por aqueles que o Pai lhe deu, é por esses que Ele intercede, é esses que Ele leva à cruz. E o texto que nós lemos, o último versículo diz: naquela cidade não entrará nada que contamina, só entrarão os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Do Cordeiro.